Reviravolta política na cidade de Dumont. Justiça determina que vereadores cassados no mês de julho sejam reintegrados aos cargos. Segundo a decisão, houve uma irregularidade na sessão de julgamento dos denunciados na Câmara, já que eles foram impedidos de votar. A Justiça suspendeu os efeitos do processo de cassação dos vereadores de Dumont, Júlio César da Silva, o pastor, e Claire Ruiz, e determinou que sejam reintegrados ao cargo. E ao presidente da Câmara determinou que cumpra a decisão. A advogada de defesa dos dois explica que o que motivou o resultado foi uma irregularidade apontada na maneira como foi conduzida a sessão de julgamento dos vereadores na Câmara, em que os denunciados foram proibidos de votar no caso investigado de quebra de decoro parlamentar. Segundo os termos da lei, os vereadores denunciados teriam direito de votar nos seus processos de julgamento, nos respectivos processos de julgamento, e houve um impedimento com a convocação dos suplentes. O juiz entendeu que esse procedimento foi irregular e, portanto, determinou a suspensão dos efeitos da sessão de julgamento do processo e, portanto, a volta dos vereadores ao cargo. A Justiça considerou que houve uma violação do princípio da imparcialidade ao impedir os denunciados de votar. Se os próprios denunciados não votaram e quem votou no lugar deles foram os suplentes, considerou-se violada essa imparcialidade e aí a sessão foi considerada inválida. Essa discussão, todavia, ela abre um pouco para algumas críticas, uma vez que a gente pode questionar se os suplentes também não seriam imparciais, uma vez que, com a cassação dos vereadores, quem entra no poder são justamente eles. O juiz, interpretando a lei, considerou que seria melhor que os denunciados mesmos votassem no seu próprio julgamento, que é o posicionamento que levou, então, à invalidade da sessão de julgamento de Dumont. Esse caso foi parar na Justiça após denúncia de que 2 vereadores, o pastor Júlio e o Regis, teriam falsificado a assinatura de outra legisladora do mesmo grupo de oposição, a Claire. E o documento era para informar a Prefeitura sobre a aquisição de uma emenda parlamentar para o município. E nesse dia, ela não estaria na Casa de Leis. Em nenhum momento houve tentativa de imitar a assinatura da vereadora Claire. Houve apenas uma autorização para que constasse o nome dela no ofício em que houve uma solicitação de informações ao Poder Executivo sobre o recebimento, sobre a documentação para que o município pudesse receber verbas públicas. Não houve prejuízo a ninguém, não houve prejuízo à Câmara, não houve prejuízo ao interesse público. O vereador Regis, também denunciado nesse caso, aguarda determinação da Justiça sobre o retorno à cadeira, porque o processo dele foi ajuizado separadamente. Quanto à decisão dos demais, cabe recurso. E, enquanto isso, os interesses da população acabam ficando em segundo plano. A gente tem uma situação confusa dentro de uma Câmara de Vereadores, que é o poder instituído para fiscalizar não só os atos do prefeito, que é o Poder Executivo, mas que também atua sempre de forma bastante incisiva e está sempre ali ao lado da população, sempre ouvindo as demandas, sempre em contato direto com os problemas do município. E aí, claro, uma reconfiguração da Câmara traz um prejuízo evidente à população, ao cidadão de Dumont. E os moradores ficam indignados com as mudanças repentinas na Casa de Leis em tão pouco tempo. E a cabeça do eleitor fica como? Fica que ninguém faz nada, né? Se continua assim, ninguém faz nada. Um mete o pau no outro, outro mete o pau no outro e em prol do município que ninguém faz nada. Deixar o eleitor em dúvida. Não está sabendo se o eleitor votou e agora tirou e agora vai votar. Não, sim ou não. Gislene Lopes, de Dumont, para o Jornal da Clube. A Câmara de Dumont informou que está cumprindo a decisão judicial, já ordenou o retorno imediato dos 3 vereadores e agora fará cumprir o regimento com o termo de posse. Aí nós perguntamos por que os 3, sendo que Regis entrou com uma ação separada e aí não teve resposta ainda da Justiça. A presidência respondeu que entende que a decisão também inclui o vereador Regis. Por isso, a Casa determinou o retorno dos 3. Finalizou dizendo que a Câmara avalia a possibilidade de entrar também com recurso.
O vereador Regis, que não fez parte da decisão da Justiça de agora, disse que o caso dele tem uma especificidade que o diferencia dos demais e por isso optou por fazer uma ação individual que já foi distribuída e está pendente de apreciação do mesmo juiz. Acrescentou que está confiante no resultado porque a nulidade do procedimento é clara e o magistrado já se posicionou sobre ela na liminar concedida para os demais. E para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de receber aqui no nosso núcleo de jornalismo o advogado Dr. Vinícius Bugalho. Doutor, na reportagem então aí da Gislene Lopes, nós mostramos a decisão da Justiça que apontou irregularidade na sessão da Câmara, que afastou inclusive esses denunciados porque eles foram impedidos de votar. Como fica agora também, doutor, a questão da denúncia em si, que envolve até a falsificação de assinatura? Ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André Costa, nossa franca-imperadora, Gislene e a todos que assistem o Jornal do TV Clube. Com a suspensão dos efeitos desse procedimento administrativo e do decreto, em tese, fica paralisado este feito até eventual decisão final do Poder Judiciário Bandeirante, do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Presentes os requisitos legais, o juiz antecipou a tutela judicial e até aqui o procedimento é nulo por vários vícios e defeitos de forma, por não ter seguido a expressa legalidade e constitucionalidade quanto ao direito de defesa das partes. Lembrando que um perito foi contratado aí pela Câmara e confirmou a falsificação da assinatura de uma vereadora. É um caso que ainda precisa ser investigado, então? Foi muito prematura a atitude da Câmara Municipal, do Legislativo, do próprio júri da Câmara ao cassar o mandato de eleitos. Inclusive, essa perícia, andei analisando o processo, ela admite alguns pontos de reflexão e talvez até de invalidação por tudo que está nela. Ou seja, não foi observado corretamente o artigo 5º do Decreto 201 de 1967, que é federal, descumpriu-se a súmula vinculante 48 do Supremo Tribunal Federal e, o que pior, jogou-se por terra o artigo 49 da Lei Orgânica do Município. Foi muito atabalhoada o procedimento da Câmara, inclusive a suspender esse processo de cassação, e está aí o resultado. A Justiça, mais uma vez, e colocou os eleitos em seus devidos cargos, apesar de, em tese, haver uma falsificação do documento público. Os vereadores podem, doutor, se articular e votar novamente? Até podem, mas eles devem cumprir uma decisão judicial e, por hora, está suspenso o procedimento de cassação de 2 vereadores e agora, por efeito aí de irrogação, por tabela, também do vereador que ajuizou recentemente essa nova ação. Há uma série de defeitos do ato jurídico, do ato administrativo nesse processo de cassação e a Justiça repôs as coisas ao seu estado natural. Bem, a Câmara estuda recorrer da decisão, informou isso para a gente, ou seja, os vereadores correm o risco de serem retirados novamente dos cargos? Correm risco, mas eu acho muito difícil, muito remota essa possibilidade. Eu li a petição inicial aí dos denunciados, os vereadores estão sendo reempossados, e está muito robusta. E a decisão judicial também de primeira instância está muito robusta. E tem um fato que me chamou a atenção. O processo de cassação foi concluído após os 90 dias, que é um prazo decadencial, segundo a linguagem jurídica. Por isso só basta e não se precisa nem pensar muito para ver que realmente eles continuarão o exercício do mandato deles, salvo melhor entendimento e respeitado o entendimento da segunda instância. Existem vários graves defeitos formais e materiais nesse processo de cassação e ele foi um pouco atabalhoado. Doutor Vinícius Bugalho, advogado, muitíssimo obrigado. Sempre um prazer falar com o senhor aqui no Jornal da Clube. Igualmente, um grande abraço.